Pá, vamos lá. Eu não ia gravar nada, essa semana eu estou um pouco ocupado, mas é que apareceu aqui uma reversão majoritária de tendência bem clássica, acho que é um bom exemplo. Para quem já acompanha reversões majoritárias de tendência, sabe que esse é um setup de baixa probabilidade. Então, o que você busca com um setup desse é o que? É retorno alto. Porque o risco dele, a probabilidade dele não dar certo é grande, porque é um trade contra a tendência. Ontem a gente teve, né, esse rompimento de baixa aí, bem forte, e aí correções, né, fazendo máximas mais baixas, mínimas mais baixas. Aqui ainda deu uma embolada, dá para você talvez pensar que seja uma lateralidade, por exemplo. Mas de qualquer maneira não é um mercado com muita força para cima, é um mercado com mais ímpeto para baixo. Né? Se você olhar o diário, também tem bastante espaço depois de ontem para seguir caindo e tem alguns, enfim, eu não vou marcar os magnetos, mas tem alguns magnetos aí que poderiam influenciar aí no dia. Mas o que a gente teve? Teve a tendência de baixa, que é um dos requisitos, a quebra de trendline, aí você poderia pensar nessa primeira e pensar que 86 ontem foi uma primeira reversão majoritária de tendência, ou poderia pensar que isso aqui tudo foi uma uh, uma correção lateral, profunda, indo acima de média, rompendo diversos trendlines, né, aqui. Se você traçasse algum outro diferente também teria rompido. E depois um teste agora, né, da mínima anterior, poderia nem ter vindo abaixo, poderia ter sido uma mínima mais alta, nesse caso veio abaixo. E o que me motivou foi o seguinte, a maneira como veio, a perna que veio testar essa mínima anterior, e eu vou deixar a mínima anterior marcada aqui. Tá, não está no ponto certinho, mas ela veio em forma de wedge, ó. Ela veio fraca, ela não veio como essa pernona forte aqui de ontem. Não é que a gente está vendo muita força, muita pressão de venda. Ela veio se arrastando com sombras embaixo, barras de baixa predominando e o mercado caindo, né, para conseguir testar aqui, mas você não tem muitas barras de baixa consecutivas com gaps, né? Você tem barra de gap, aí já falha, né? Aí outra barra de baixa com gap e já falha, já vem um doji, né? Então eu achei que, e aí a barra de sinal veio boa, né? Uma barra de reversão, com exceção dessa pequena sombra aqui em cima, ela de um modo geral é muito boa. E então o que eu fiz? Eu não coloquei o stop exatamente abaixo da barra, pelo fato dela ter tido essa sombra grande, ela poderia, ela própria ser um suporte, então eu coloquei um pouco abaixo, poderia ser um pouquinho mais para cima, tipo aqui, tá? Que eu acho que também ah, estaria no jogo. Bom, como é que a gente opera esse troço? Que agora, se olhando aqui, parece uma grande lateralidade, né? Mas como é que a gente opera isso? Swing, tá? Você, por ser baixa a probabilidade, você tem que esperar um retorno. O que você quer na reversão majoritária de tendência é retorno, já que a probabilidade é baixa. E retorno, que retorno você quer? No mínimo um retorno 2 para 1 em relação ao risco. Então, meu retorno mínimo inicial, né? Claro que eu posso modificar isso conforme os acontecimentos do trade, mas o retorno mínimo que eu espero é esse aqui, tá? Isso seria por volta de, deixa eu ver, uns 480 pontos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? E repara que pensar em pontos aqui, talvez não seja
tão, né, como a quantidade de pontos comuns em dias comuns, porque está um pouco mais volátil. Tá? Então, talvez seja melhor pensar em percentuais mesmo assim, em relação ao tamanho das barras. Tá? Então, andar 100 pontos para cá e para lá um mercado volátil assim é comum. Andar 200 pontos para cá e para lá é comum. Né? Chegou a andar aqui. E aí você então não pode ficar muito nervoso, assim, do tipo, ah meu Deus, andou, já tinha andado 180 pontos, enquanto a gente falava, durante essa barra, já voltou tudo. Por quê? Porque as pernas estão maiores, olha o tamanho dessa perna, e as barras estão maiores. Então, 180 pontos é o tamanho de uma barrinha, um scalp, num mercado assim. Tá? A gente está falando aqui de quase 1.200 pontos de perna aqui para baixo. Bom, o que você quer ver numa reversão majoritária de tendência? Você quer ver continuidade. Então, eu estou vendo alguma continuidade no sentido de mínimas mais altas. Né? Vi uma barra de alta, depois um outro mini corpo de alta, mais um doji. Agora estou vendo outro doji, né? Vai fechar com um mini corpo de alta. As máximas mais altas, mínimas mais altas, então ainda ok, mas ainda pressão de venda. E você tem sempre que olhar o outro lado também. Ó, preencher um gap que tinha aqui, tá? Que era a mínima da barra 29, deixando sombra em cima. Então, se eu começar a ver o mercado muito arrastado, eu caio fora no empate, tá? Mas esse é capaz de ser um trade demorado pela natureza das reversões majoritárias de tendência, tá? Então tem que ter paciência. Tá? Eu vou até pausar aqui e a gente volta daqui a algumas barras, porque eu acho que isso aí vai demorar. Antes deixa eu falar só uma coisa. Isso aqui é o alvo mínimo inicial, né? 2 para 1 e tal. Mas se eu começar a ver força, não é o que parece que vai acontecer, mas se eu começo a ver força, barras fortes, né, para cima, barras de alta consecutivas fortes, aí eu posso buscar alvos mais longos. Tá? Que alvo mais longo? Tem vários. Esse aqui é um máximo do dia de hoje. E eventualmente, né, considerando que tem ainda 6 horas de mercado pela frente, até um movimento projetado para cima. Tá? Então a vantagem da reversão majoritária de tendência é essa, a possibilidade de grandes porradas. Mas por outro lado ela é lenta, muitas vezes é lenta, né? A maioria das vezes, e a probabilidade é baixa. Então a probabilidade de eu ganhar esse swing não é alta, mas é aceitável, é uns 40%. E de eu ganhar essa porrada para cima é menor ainda. Mas ela existe. Né? Geralmente essas porradas assim são na base de reversão majoritária de tendência. Tá? Então você tem baixa probabilidade, mas isso é compensado pelo retorno em potencial que ela oferece em relação ao tamanho do risco. Tá? Então eu ganharia nesse caso aqui em cima, claro que isso aqui é hipotético, mas ganharia muitas vezes o que eu estou arriscando. Se ela vier aqui, e isso me parece bastante uh, real, assim, né? Acho que tem uma chance até que razoável de vir aqui. Provavelmente isso aqui vai ser um trade que 4 para 1, né? Tá? Então ela tem essa vantagem. É uma das situações em que você quer swings mais longos. Tá? Ontem um aluno tinha me feito uma pergunta, mas posso usar a média móvel como alvo? Pode. Né? Posso usar uma linha de tendência de baixa como alvo? Pode também. Mas idealmente, pelo menos inicialmente, você entra com a intenção de ir para um trade 2 para 1. E aí você vê os acontecimentos, começa a ficar muito lateral. Você, né, muda aquilo que você tinha pensado. Mas inicialmente poder você pode, mas você está desperdiçando um potencial aí
grande de uma reversão majoritária de tendência. Se você quer só um retorno pequenininho como esse aqui, aí é melhor você operar situações, setups de scalp. Não é o caso de reversão majoritária de tendência, que é lenta. Ó. Demorou tudo isso aqui para acontecer, 2 dias. Mas se você só quer esse pouquinho aqui, opera outra coisa. Outra coisa que eu digo é alguma situaçãozinha, né, para scalp. Uma bandeirinha final, não sei, alguma coisa mais curta. Bom, mais uma barra que foi, mas não foi, né? Uma, duas, três, quatro, 5 barras já sem nenhuma barra de baixa, mas 3 delas foram doji e amplamente se sobrepondo. A 38 aqui é uma L2 em um mercado que estava caindo, portanto, abaixo dela tem o potencial de voltar a cair. Aqui o trader, se isso aqui fosse um scalp, traria o stop aqui para o 0 a 0. Como é um swing, infelizmente, a partir do momento que eu sei que eu estou no swing, eu preciso aguentar correções. Se eu quero um trade que chegue lá em cima, né? Infelizmente, eu sei que é demorado e que às vezes o preço vai a meu favor e volta. Se fosse um scalp, se eu tivesse, por exemplo, mirando só a média móvel, porque comprei por algum motivo qualquer aqui, aí eu traria o stop para o 0 a 0. Tá? Não é o caso aqui e pelo visto qualquer coisa que vai acontecer vai demorar. Tá? Isso aqui pode inclusive seguir um pouco de lado, vir aqui para baixo, fazer um fundo duplo e voltar a subir. Pode ser algo bem lento, mas você tem que decidir a sua estratégia. Se for swing, não adianta você ficar toda hora trazendo stop para o 0 a 0 que você não vai a lugar nenhum. Repara que interessante. Tocou o meu preço, né? E veio abaixo da L2, tocou o meu preço de entrada. Se eu tivesse trazido o stop para break-even, eu já teria saído no empate antes de ver o mercado andar pelo menos um pouquinho a meu favor, né? Então por isso que em swing não dá para você ficar, você só puxa o stop depois que andou uma quantidade significativa a seu favor, né? Ainda mais quando tá assim, né? Que vai, volta, vai, volta. E isso é o que está acontecendo, tá? Como andou de lado, aqui talvez fizesse sentido antecipar a saída. Eu coloquei aqui essa barrinha marcando 300 pontos só para ter um referencial, que é bem esse trend line aqui. Então aqui faria algum sentido. Tá? Mas como essa barra está forte, vou aguardar um pouquinho. Talvez ela feche com uma sombra, ainda mais que ela está deixando um gap em relação à máxima da 38, né? O fechado. Eu digo o último preço dela em relação à máxima da 38 é capaz do mercado ter que voltar aí. Mas olha só, agora que andou, então eu deixei voltar uma vez contra, eu não vou deixar a segunda nesse caso, tá? Então eu trouxe o stop para o 0 a 0. Então agora eu tenho um free trade. Eu posso decidir se eu coloco 300 pontos no bolso ou se eu arrisco os 300 pontos que já são meus, né? Assim, eu digo, seria só colocar no bolso. Então se eu arrisco esses 300 para tentar ganhar mais 600, por exemplo, tá? E aí você tem que pensar na equação do trader. Se eu arriscar esses 300 que meio que já são meus agora, vale a pena eu arriscar esses 300 para ganhar só mais um pouquinho, que era aquele retorno mínimo? Ou se nesse caso, se eu quiser seguir no mercado arriscando o que eu já tenho, eu vejo a probabilidade de ganhar mais 300, tá? Ou eu teria que ficar no mínimo para 900 pontos. Tá? Essas coisas você tem que pensar durante o trade e ir sentindo. Eu vou esperar aqui o fechamento, tá a sombra que eu estava esperando, né? O pessoal que vendeu acima da 38 provavelmente comprando para sair nesse momento. Vamos ver. Se fechar uma sombra muito grande aqui para dentro, aí eu acho que eu vou preferir sair com esses 300 pontos. Ou aqui para dentro, ou alguma sombra significativa. Vamos ver.
Não foi a sombra, foi uma sombra maior do que eu queria realmente, mas também não foi nada ruim. Repara que isso aqui também, de certa maneira, é uma wedge, tá? A máxima da 36, máxima da 38 e a máxima dessa barra atual 41. Então isso aqui pode sim levar a uma correção. Então não seria um trade de alta probabilidade suficiente para eu pensar que 300 pontos mais para cima, em algum lugar aqui, seriam suficientes para compensar os 300 pontos que voltaria. Ou seja, se eu seguir nesse trade, é porque aí eu estaria pensando em, peraí, algo por aqui, assim, como alvo, tá? Não, eu vou esperar mais um pouquinho. Esse um pouquinho que eu vou esperar talvez não, não seja, talvez não me dê tempo e eu saia no 0 a 0 sem, né, por ter esperado mais um, mas eu acho que vale a pena eu esperar mais um e ver. Se eu começar a ver muita atividade lateral, atividade que vai reverter, aí provavelmente eu vou achar que não vale a pena seguir no trade. Tá? Então repara como tudo é dinâmico, já mudou a equação do trader. Antes o meu stop estava aqui embaixo, agora o meu stop está aqui. Então é um novo trade, é como se eu tivesse entrado aqui e comprado aqui, né, nesse canal. Só vale a pena com o stop aqui. Só vale a pena esse trade se eu estiver vendo uma perspectiva muito clara de que eu posso. Ah, que o mercado vai atingir aqui, por exemplo. Porque não está me parecendo tão claro assim de que vem aqui 300 pontos a favor em relação aí 300 pontos contra em relação ao que está esse momento, tá? Então essa dinâmica você tem que ir fazendo o tempo todo. Faltando 7 segundos para fechar, eu tenho que tomar uma decisão. Se eu saio no fechamento dessa barra, por exemplo, ou se eu vou entender que ela foi forte o suficiente para eu seguir no trade. Mas eu estou achando que eu vou sair pelo menos parcial aqui naquele que era o retorno mínimo inicial. O que acontece? Está forte, mas está um pouquinho parabólico. A wedge parabólica da 36 com a 38 e acelerou nessa última perna aqui. Isso aqui pode ser um rompimento forte, que vai levar um movimento projetado forte para cima. Ou pode ser uma wedge parabólica e a gente vê o mercado voltando a cair. Ainda não. Ó, repara como não rompeu com força ainda esse canal rosa, por exemplo. Mas está indo, está deixando gaps, barras acelerando na alta. Então aqui eu estou na dúvida. Por isso que eu coloquei parcial aqui. Não tenho certeza nem se eu não vou tirar essa ordem. Essa barra em especial eu vou acompanhar a formação dela. Tá? Então talvez eu modifique para cima ou para baixo. Então, por um lado pode ser um clímax no sentido de que, mas um clímax não quer dizer que vai reverter para baixo, mas pode ser que fique lateral um tempo. Nesse contexto aí, acho que já always in long, mas estou um pouco na dúvida do trajeto. Eu acho que tá indo bem, mas um pouco na dúvida. Por via das dúvidas, eu vou deixar um pouquinho mais alto aqui. Tá? Que é aqui a máxima da 26. Por volta de uns 600 pontos. Aqui seriam uns 500 pontos, aqui uns 600. Lembrando que esse aqui que eu marquei mais grosso é um retorno mínimo que eu espero, tá? Que eu espero não, né? Que eu esperava no início do trade. Isso já mudou, isso já virou passado, tá? Porque agora o meu trade já é outro, meu stop já está aqui, por exemplo. Já teve um rompimento a favor, a probabilidade já aumentou. Agora eu posso tentar o que seria um scalp a partir daqui. Até uma entrada no fechamento da 42 já faria algum sentido.
Tá, então é isso. Esse aqui era o mínimo que eu esperava que viesse para ter um parâmetro no início do trade. Ele nunca foi contra mim, então esse parâmetro poderia ter sido mais baixo, inclusive, eu poderia ter saído antes. É que eu achei que ia ganhar força, então fui tocando. Não trouxe o stop para o 0 a 0 justamente porque eu estava apostando em swing. E em swing a gente não faz isso, né? A gente faz isso de trazer para o 0 a 0 em scalps. Tá? E agora o trade a partir das barras 41, 42 já é um outro trade, é um novo trade. Ainda a reversão majoritária de tendência, mas com boa continuidade. Vamos ver como é que estão os longos, ou os mais longos. Animou um pouco aqui, né? Na barra 14. Mas essa barra atual, que ainda faltam 11 minutos, ainda não, não deslanchou, né? E faltando aí, vamos ver, o 30 minutos. É uma boa barra fechando na máxima, mas no meio dessa perna, no meio da lateralidade. Também não é nada fora do comum, né? Essa barra aqui, que faltam 25 minutos, teria de ser uma barra de continuidade para. O contexto não é assim tão bom. É um fundo duplo com uma bela barra de sinal, mas ele por si só não basta. Tá, vamos ver. Ainda suspeita de wedge parabólica e clímax, que pode levar a uma correção lateral ou até um pouquinho mais profunda, mas ainda acredito que a swing de alta ainda está valendo, né? Barra de sinal, confirmando aí, ou aumentando as chances de clímax e correção por algumas barras, eventualmente até uma correção profunda. Eu vou subir um pouco o stop para baixo da barra 41, tá? E vamos tocando, isso aqui é capaz de demorar. Olha só, a barra 43 iniciou a correção, né? Correção do quê? Se a gente considerar, ou se a gente levar em conta a hipótese de que barras 40, 41, 42 foram um novo rompimento, tá aí a gente considera que essas três barrinhas aqui são a bandeira de alta, que podem levar a uma continuidade, talvez do tamanho da própria. Então, vamos traçar um movimento projetado aqui, só para a gente ter um pouco de noção de potencial aí desse movimento. A partir disso é que a gente determina se vai sair, se vai ficar. Então o que acontece? Por enquanto fazendo o que eu esperava, né, que era que isso aqui é um rompimento e um clímax. Um clímax não quer dizer que tem que reverter. Tá? Clímax geralmente leva a uma correção, é que às vezes essa correção é tão profunda que reverte o movimento todo. Então o que eu estava esperando era isso, uma correção lateral e mais demora do trade, tá bom? Então por enquanto tudo bem, mas se eu começar a ver isso aqui lateralizado por muito tempo, eu caio fora nisso aqui que eu marquei, que eu gostaria que fosse meu retorno mínimo, que dá uns 300 pontos nessa linhazinha aqui. Mas por enquanto ainda me parecendo uma bandeirinha de alta. E aí eu quero ver o que acontece caso vá acima da máxima da 43, que era a máxima desse movimento. Então, repara que a gente está usando vários conceitos juntos. Reversão majoritária de tendência para entrar, depois estruturamos o trade, depois estamos usando o conceito de swing para gerenciar esse trade e para não ter caído fora aqui. Estamos usando o conceito agora de rompimento e de bandeira para não ter caído fora aqui. Tá? E só não cair fora aqui ainda porque eu estou enxergando que tem potencial de subir muito mais em função de movimento projetado que eu estou vendo aqui. Tá bom? E o fato dessa perna ter sido longa também. Então são vários conceitos. Então não adianta, né? Às vezes o pessoal fica querendo focar num conceito só. Ah, bandeira é a solução, rompimento é a solução.
reversão majoritária, solução, não tem solução. Você tem que conhecer os elementos e ir usando. Mais um elemento aqui, uma barra externa, uma outside bar, faltando 2 minutos para fechar. Isso eu não encaro ainda como uma boa notícia. Isso para mim é indício de mais mercado lateral, a não ser que ela feche na máxima. Então, se ele começar a ficar assim muito lateral, eu trago o stop aqui para 300 pontos e tento sair com 100 pontos a mais do que isso, alguma coisa assim, tá? Como já foi muito comportamento lateral, ah, então para mim tá, se começar a ficar muito de lado assim, começa a perder um pouco o sentido essa visão que eu estou tendo. Ainda não rompeu, por exemplo, essa linha de tendência, não dá para dizer que foi embora, né? Tá? Então eu não quero ver esse mercado tão lateral assim e uma barra externa, ah, a não ser que no próximo 1 minuto ela dê um ralizinho aí, feche na máxima. Isso começa a me deixar com vontade de realizar pelo menos parcial ou até cair fora do trade com 300 pontinhos aqui. Vamos lá. Bom, o que é chave aqui agora? É a gente observar como é que vai ser um eventual rompimento dessa máxima anterior aqui, tá? Eu a essa altura já vou trazer o stop. Em geral, depois de uma bandeira de alta, o que você faz é usar ela como parâmetro para trazer o stop para baixo dela, mas eu vou ser mais conservador e, portanto, diminuir a minha probabilidade de trazer o stop aqui, porque me interessa 300 pontos, tá? E é relativamente um stop que faz sentido, não é um skunk stop, tá? Tá vendo? Não foi um rompimento como eu gostaria de ter visto, não foi um super rompimento forte, sequer fechou acima daquela máxima. Talvez tenha fechado por um tique, mas não era isso que eu queria ver, né? Tá? Isso vai me fazer adiantar a saída de metade. Caso o preço volte lá, eu saio de metade nessa máxima anterior, senão eu saio com stop aqui. O stop está aí. Eu vou colocar, se voltar lá, eu não gostei dessa voltada que deu, o meu alvo agora está aqui, tá? Que era a máxima anterior, já que falhou. Então uma coisa ou outra e eu encerro a operação ou 130 pontos melhor, com 430 pontos, ou aqui com 300, tá bom? Bom, aí já está na fase do, né? Se eu vou sair com 300 pontos ou com 400 e, deixa eu ver quantos, 440, é isso? Aqui já, nesse momento já não depende mais de mim. Aqui já a probabilidade é igual para uma coisa ou para outra, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte, colocar 400, vou baixar um pouquinho o alvo para 400. Tá? Mas aqui já não faz, aqui já não precisa de grandes técnicas, aqui já é mais conforme o gosto do freguês, né? Vamos cair fora, 400 pontos aí de ganho.
Isso aqui pode seguir subindo? Pode, mas eu não estou mais disposto, né? Ainda é um canal estreito, correções rasas, né? Desde aqui de baixo. Eu teria que ter muita paciência e eu tenho compromissos à tarde. Então tá bom, eu coloco no bolso isso aí. O que eu quis demonstrar aqui hoje foi um trade de reversão majoritária de tendência. Se você, né, aquele alvo lá em cima, ainda é possível essa máxima. Aí a questão de você agora ir gerenciando conforme outros elementos. Agora você já gerencia no momento como small pullback trend, né? Ficou esse gap aqui, ó, da máxima da 38, por exemplo. E aí, só que aí você tem que ter a paciência e o tempo de gerenciar isso dessa maneira e sabendo que pode voltar e você ter que entregar tudo isso aqui que tinha ganho. Tá? Então aí você vai meio que acessando as probabilidades. Aí você fala, bom, para eu entregar 400 pontos, num cenário assim eu preciso ganhar mais 800. Eu acho que é mais ou menos por aí a conta que você tem que fazer. Tá bom? Valeu, abraço.